Bom dia, na paz do Senhor Jesus, motivo de grande alegria estarmos aqui para meditarmos na palavra do Senhor, que está baseado em Tito, capítulo 2 e versículo 14, que vai nos dizer assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aqui nós vamos ver que Tito, ele estava encarregado, ele estava responsável pela igreja de Creta, na ilha do mar Mediterrâneo. E Creta não era um lugar bom para o desenvolvimento da igreja cristã. Por quê? Porque a cultura daquela região, daquela cidade, era decadente. E nós vamos ver que em Tito capítulo 1 e versículo 12 e 13 vai nos dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, preguiçosos, tal testemunho é exato. Nós vamos ver que tornou para Paulo ali uma tarefa difícil, mas com o auxílio do Espírito Santo se tornou real, se tornou possível. E nós vamos ver que o que vai acontecer com aquele povo de Creta. Então eles tornaram verazes os mentirosos, amáveis as feras terríveis e ativos os preguiçosos e liberais os gananciosos. Paulo, ele vai ser instrumento de Deus ali em Creta. Somente é possível uma transformação com o auxílio do Espírito Santo. E nós vamos ver que Paulo, ele vai dizer, ele vai revelar como que devia efetuar o milagre naquele povo. De Jesus diz: deu a si mesmo por todos nós, a fim de que nós pudéssemos salvar de todos os nossos maus caminhos. Então somente Jesus, ele morreu por nós para nós podermos ser salvos dos nossos maus caminhos, das nossas imperfeições que nos levam a viver uma vida longe de Deus. E nós vamos ver que esse versículo, olha como ele é profundo. Um povo exclusivamente seu é uma palavra muito expressiva. E ela trata-se de um povo selecionado, um povo que tem um destino. Nós vamos ver que um dos maiores problemas com que as pessoas hoje enfrentam é a perda da identidade delas. Por quê? Porque quando as pessoas não têm a identidade delas em Deus, elas não têm o real sentido da vida e não conseguem compreender o real propósito de vida. E nós vamos ver que tem muitas traumas e feridas emocionais ao qual a identidade da pessoa é arrancada, é destruída. E essa identidade, ela pode ser restaurada em Deus. Quando você reconhece os teus traumas, as tuas feridas, e concede, através da palavra de Deus, de você refazer aquele caminho de dor e tristeza através da ressignificação. Você volta psicologicamente ao trauma e você é ali, através da ressignificação,
você vai mudar aquela circunstância e ver de uma forma diferente. E nós vamos ver que hoje a maioria das pessoas, elas não têm a consciência da sua real identidade. Então nós vamos ver que a palavra vai dizer: um povo zeloso de boas obras. Então, o que a palavra está nos dizendo? Ele ergue acima do nível da cultura que aquele povo de Creta vivia. Assim como nós vivemos uma cultura decadente. O que é certo virou errado e o que é errado virou certo. Por quê? Porque as pessoas estão cada dia mais e mais afundadas numa cultura que não glorifica a palavra de Deus. E nós vamos ver que aqueles ao qual deixam o Espírito Santo trabalhar em seu ser, eles vão compreender que eles têm um dono, que nós temos um dono, que nós pertencemos a Deus e que Deus, nós somos exclusivos dele e que nós em Deus faremos proezas e em Deus nós conseguiremos realizar boas obras, sim, mas não com a força do nosso braço. É Deus revestindo em nós para que nós possamos, então, realizar as boas obras e também ter consciência e compreensão que nós somos um povo separado. Então, quando nós pertencemos a um rei, nós temos compreensão e entendimento que nós pertencemos a um rei, que nós temos dono, que nós somos um povo zeloso, exclusivo de Deus, separado para um propósito de Deus aqui nessa terra. Nós sabemos que nós não podemos levar uma vida de qualquer forma, de qualquer jeito. Uma vida santificada, uma vida que glorifique a Deus. E nós vamos ver, é muito recompensador saber que nós temos um Pai, que nós somos filhos de Deus. Nós não somos escravos, nós somos livres. Nós não estamos aprisionados, nós estamos livres, porque todos os dias estamos em processo e o Senhor trabalhando em nós. Pensamento para o dia. O prodígio de Deus mais próximo é você. Amém? Vamos orar? Senhor querido Deus, amado Pai, obrigado pela tua morte na cruz, pelo teu sacrifício, pois é pelo teu sacrifício que nós somos exclusivamente seu. Um povo que tem dono, um povo que tem propriedade, que é o nosso rei, o nosso Pai, o nosso grande eu sou. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença, pela tua companhia, pelas tuas orientações. Aqueles que estão dispersos, que não têm compreensão e não têm sabedoria, que não têm conhecimento, que em ti nós somos filhos amados na tua presença. Também, Pai, eu te agradeço pelo teu sacrifício, Jesus, na cruz, porque é através desse sacrifício que nós nos tornamos filhos. Obrigado, Espírito Santo, obrigado. Tu és convidado de honra, tu és bem-vindo para trabalhar, curar e libertar pessoas nesse dia. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de enfermidade contra as famílias, contra os filhos. Em nome de Jesus, visita, Jesus, cada pedido de oração nesse dia, Pai, cada pedido de oração que tem chegado até a mim, Pai. Visita, Jesus, as crianças, Pai, que estão enfermas, estão sendo atacadas espiritualmente. Visita, Espírito Santo, levando a cura. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de enfermidade que age nos lares, que age nas famílias, tirando a paz,
que toda contenda, que toda guerra, que tudo que não provém de Ti, Senhor, possa ser cancelado, possa ser cessado em nome de Jesus. Traz, Espírito Santo, compreensão, entendimento para o Teu povo, Jesus, para aqueles que não têm entendimento que eles são exclusivo Teu e que podem ser moldados e trabalhados assim como o povo de Creta. Sim, Jesus, obrigado. Nós Te bendizemos e Te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso para a glória de Deus.